Ei, filha, tá na hora de dormir. Ah, tá bom, mãe. Mas antes você pode me contar uma história? Claro. Hoje vou contar uma história de uma princesa que não é de conto de fadas, mas mesmo assim vamos começar com Um Era Uma Vez. Era uma vez uma princesa nascida na Espanha no Palácio Real de Aranjuez. Ela nasceu no dia 25 de abril de 1775, batizada como Carlota Joaquina Teresa Caetana, mas era tratada apenas por Carlota, nome o qual homenageava seu pai e também seu avô. Era a filha primogênita do rei Carlos IV e da rainha Maria Luísa de Parma. Apesar da rigidez na sua educação e da etiqueta da corte, a infanta foi descrita como travessa e brincalhona. Teve uma educação rígida e profundamente católica, com bases nos campos de estudo da religião, geografia, pintura e equitação, esporte predileto de Carlota. Como infanta, Carlota tinha muitas obrigações, e uma delas era fazer o seu matrimônio em função de seu reino. E assim foi feito. Numa tentativa de cimentar laços entre as duas coroas ibéricas, Carlota foi sujeita, com 10 anos de idade, a se casar no dia 9 de junho de 1785 com o infante português Dom João de Bragança, futuro Dom João VI, rei de Portugal, que na época tinha 18 anos. A pouca idade da noiva, por sua vez, era um empecilho para sua consumação da união, de modo que a jovem deveria esperar algum tempo para que então se tornasse apta a conceber e gerar filhos. Após o casório, Carlota começou a morar em Portugal com seu marido. Porém, a relação entre Carlota e Dom João não se desenvolveu bem. Eles apenas cumpriam suas obrigações protocolares. Desse modo, os filhos foram nascendo e crescendo num ambiente de tensão familiar e política. Tiveram 9 filhos, dos quais 8 chegaram à idade adulta. Enquanto Carlota, morando em Portugal com Dom João, a Europa passava por uma fase muito complicada. Napoleão Bonaparte, imperador da França, está expandindo seu império para além das fronteiras francesas. E como parte do seu plano, obriga outros países europeus a cumprirem um bloqueio continental como a Inglaterra. Mas como Portugal devia e dependia muito da Inglaterra, mentiu para Napoleão, dando continuidade ao seu comércio com a Inglaterra. Porém, logo Napoleão descobre esse jogo duplo e decide atacar Portugal com uma rota que passava pela Espanha. Com medo do ataque, Dom João decide a ida da corte portuguesa para o Brasil para fugir das tropas francesas. A possibilidade de atravessar o Atlântico rumo a terras desconhecidas, de clima tropical, era aterrorizante para Carlota Joaquina. A ideia de ser uma rainha colonial era algo que nada a agradava. Por outro lado, o medo de permanecer em Portugal nas atuais circunstâncias quanto a Napoleão também eram grandes. Dom João, que inicialmente pretendia partir apenas com os filhos, decidiu levar consigo para o Brasil toda a família. Além disso, os conselheiros do príncipe regente e do rei ficaram muito preocupados com a possibilidade de deixar Dona Carlota na Europa, onde ela poderia aplicar um golpe para destruir o príncipe e tentar governar Portugal como já havia feito antes. No Brasil, ela amaldiçoava a cidade e externava publicamente sua antipatia e seu desprezo pela população local. Dom João procurava mantê-la afastada dos negócios, o que a contrariava ainda mais. Vestida como uma amazona, a princesa saía pelas ruas do Rio de Janeiro, montada em seu cavalo, ensinando às pessoas que na colônia viviam como se comportar diante de um membro da realeza. Não raro, ela aplicava o chicote àqueles que não lhe faziam a devida mensura. Esse traço de comportamento da esposa de Dom João causou alguns problemas para ele, especialmente após Dona Carlota ter exigido que o ministro dos Estados Unidos, que passeava pelo bairro de Botafogo onde ela morava, se ajoelhasse conforme ditava o protocolo. Carlota tinha muito desgosto pelo Brasil. Dona Carlota tentou muitos golpes ao trono de Dom João durante esse tempo, por ser descartada das decisões muitas das vezes. Por exemplo, teve uma vez que, com a prisão de seu irmão, o rei Dom Fernando VII, Dona Carlota Joaquina planejou proclamar-se regente das colônias espanholas da América. Para isso, manteve seu contato com juntas de governo de diversas regiões, como Vice-Reino da Prata e Vice-Reino do Peru. Contou com o apoio do almirante Sidney Smith para ajudar aos seus propósitos. Dom João, informado de seu plano, pediu ao governo britânico que substituísse o dito almirante. O oficial remeteu as cartas de Dona Joaquina às colônias e à junta de Sevilha. Nessa correspondência, ela se oferecia para ser regente das possessões espanholas na América, enquanto o rei da Espanha estivesse prisioneiro.
não encontrou apoio nem no seu projeto para a América, nem na Espanha. Ali se declarou que somente era reconhecida a regência do rei Fernando VII na América, ainda que estando em prisão. Portugal, insatisfeito com a permanência da corte no Brasil, populares da cidade do Porto iniciam uma série de protestos que culminariam na Revolução Liberal do Porto. Nessa ocasião, os portugueses exigem a volta de Dom João e da corte a Portugal, e que o monarca reconheça a Constituição elaborada pelas cortes. Enquanto isso, seu filho Dom Pedro foi deixado no Brasil e em 7 de setembro de 1822 romperia laços com Portugal a proclamar a independência do Brasil. A notícia da volta a Portugal deixou Dona Carlota Joaquina muito feliz, pois voltaria para a Europa. Porém, a situação política do continente havia mudado. Ao chegar em Portugal, ela se recusa a assinar a Constituição que limita os poderes dos monarcas. Também insiste sem sucesso para que Dom João faça o mesmo. Desta maneira, através do filho Dom Miguel, encontra uma forma de conquistar o poder novamente. Era notória a preferência de Dona Carlota Joaquina por seu filho Dom Miguel em relação a Dom Pedro. Assim, ela o ajuda a conspirar contra seu próprio pai em episódios conhecidos como Vila Francada e a Brilaba. No entanto, temerosos que sua esposa continuasse a conspirar contra seu governo, Dom João mandou-a primeiro à Quinta de Ramalhão e posteriormente ao Palácio de Queluz. Ali, Dona Carlota Joaquina permaneceu praticamente até o seu falecimento, dia 7 de janeiro de 1830. E com esse pequeno resumo da história da vida de nossa princesa megera, Dona Carlota Joaquina, percebemos que mesmo com seu temperamento complicado, era uma mulher que se destacava em sua época por viver em um âmbito tão machista e não ficava calada facilmente. Era destemida para alcançar seus objetivos. E assim nos despedimos de Carlota Joaquina. Fim.